Olá pessoal, tudo bom? Vamos agora para o nosso capítulo 5, onde nós vamos ver a camada física ou o link layer. Como é que a rede vai sair para a nossa parte de fiação? Vamos estudar isso na aula de hoje. A introdução à camada de enlace ela é relativamente simples, porque o objetivo do enlace é fazer a conexão entre dois pontos de rede. E esse ponto de rede pode ser simplesmente uma porta de rede de um roteador, a porta de rede de um switch, um CLP ou até mesmo um Arduino que tenha porta de rede. Não necessariamente é um equipamento. Então, se a gente tiver um roteador que tenha 8 portas de rede, cada porta de rede a gente vai chamar de nó e cada nó vai ter a sua camada de enlace. O serviço básico da camada de enlace é fazer a movimentação dos dados entre dois pontos. É a camada de enlace que vai conectar o dado ao meio físico, que é o fio ou o ar aí se eu estiver trabalhando com uma rede wireless. Então eu vou pegar esse dado que veio das camadas superiores e encapsular esse dado num datagrama de enlace e vou transmitir ele para dentro do meio físico para que ele chegue no outro lado. Lembra que a rede funciona em camadas, então a camada de enlace ela não vai trabalhar e alterar dados das outras camadas. Então ela não precisa mexer em endereço IP, ela não precisa mexer em protocolos, UDPs, TCPs, dividir pacotes, né? Isso aí é tarefa das outras camadas, como os roteadores ou como os switches. Então a camada de enlace, ela já tem que pegar o dado pronto para ser transmitido. Então ela vai fazer apenas o seu trabalho de movimentação dos dados para a camada física. Só que esses detalhes podem variar um pouco dependendo da camada de enlace que eu tiver. Por exemplo, o enquadramento de dados, que é encapsulado, pode ter um quadro com alguns campos diferentes dependendo da rede que você tiver. Né? Eu posso ter um cabeçalho diferente para a internet ou um cabeçalho diferente para uma rede wireless. Né? O acesso ao enlace também tem que ser controlado de uma maneira mais simples. Como eu não vou ficar olhando o endereço IP e atributos de alto nível do meu pacote, é interessante que eu tenha um protocolo para o meio de acesso físico, né? Que vai determinar as regras, como é que eu transmito esse quadro para o enlace. Então, uma das coisas mais importantes aí que a gente tem é o chamado endereço MAC. Cada placa de rede vai ter um código hexadecimal que representa o endereço físico do meu hardware. Não é o número IP, mas é o endereço físico da minha placa de rede. A minha camada de enlace, ela pode também fazer uma entrega confiável. Ou seja, ela pode verificar se o pacote chegou com cuidado, pode pedir retransmissão se houve erro, ela pode checar os bits que está sendo transmitido em um campo de correção, não é? Agora, alguns serviços já tem isso, né? Se você lembrar, nós vimos aí que o TCP ele é uma entrega confiável de dados. Então, por que eu tenho que ter um serviço de entrega confiável de dados no TCP e um serviço de entrega confiável na camada de enlace também? Isso pode ser uma sobrecarga. Então, dependendo da rede, por exemplo, uma rede com fio, eu não preciso ter duas entregas confiáveis, porque isso vai diminuir a velocidade da minha rede, eu vou ter que ficar processando correção de erro. Agora, se eu tiver numa rede wireless, já é outra história, porque a rede wireless ela vai ter muito erro. Porque pode ter reflexão do sinal, você pode estar se movimentando, você pode estar longe. Então nós vamos ver mais para frente que a rede wireless usa um protocolo de enlace com entrega confiável e a rede com fio não. Então, mesmo dentro da internet que a gente está acostumado a trabalhar, a camada de enlace pode ter pequenas variações. E ainda, se eu tenho um serviço que necessita alta confiabilidade, eu posso, além de detectar os erros, corrigir se tiver uma informação incorreta. Por exemplo, a camada de enlace de um processo industrial.
Imagina que eu tenho um sensor muito importante que está transmitindo aí um dado de vibração. Se houver uma vibração, ele desliga o motor e para a linha porque teve algum problema sério. Eu não posso correr o risco dessa informação de vibração do motor vir errada. Então eu posso, além de detectar o erro, ser capaz de corrigir esse erro se o meu processo exigir. Então esse enlace ele é implementado já dentro da placa de rede. Então a maioria do protocolo de enlace já ocorre no hardware. Então eu não tenho muita questão de software na camada de enlace. E toda placa de rede no seu hardware vai ter o tal do endereço MAC. Então, como eu tenho todo o processamento feito em hardware, a camada de enlace ela é muito rápida e é o principal processamento que eu tenho nas portas de entrada e saída dos meus roteadores e switch. Nós já estudamos isso aí na parte de arquitetura de roteador, não é verdade? No lado transmissor, ele vai criar o datagrama, colocar num buffer de dados, encapsular isso aí e deixar pronto para ser transmitido pelo fio. No lado do receptor, ele vai receber todo esse quadro, vai ter que extrair o datagrama junto com os dados da camada de enlace e aí, dependendo do caso, verificar se teve erro, se não teve erro e mandar os dados para a camada superior. Então, a camada de enlace ela realmente é muito rápida. É o grande objetivo dela ser feita em hardware e cada porta ser considerado um nó, para que eu consiga transmitir isso de uma maneira muito tranquila em relação à minha rede, aonde os problemas de pacotes muito grandes, endereço IP, porta, foi tudo resolvido nas camadas anteriores. Aí vem a pergunta que é muito comum. Se eu não sei o dado que foi transmitido, como é que eu detecto se houve erro? Porque a gente pensa sempre em fazer a comparação. Como é que você sabe se alguma coisa está errada? Olha o original e olha a cópia e vê se teve diferença. Mas eu não tenho o original, eu transmiti um dado e o original está no meu computador lá. Então eu não sei se o dado está certo ou não. Então é um certo desafio detectar e ainda mais corrigir os erros. E isso vai ocorrer no nível de bit, ok? Então nós não vamos agora trabalhar se é 32, 16 bits, se é um arquivo, se é uma música, isso aí não interessa nesse nível do protocolo. Ele vai receber uma sequência de bits e com base nessa sequência de bits ele vai executar procedimentos matemáticos, claro, para poder fazer contas e determinar se teve erro ou não. Então, se eu tenho um dado D e uma informação de correção de erro, que chama EDC, que é enviado, eu mandei o meu dado e uma informação de checagem. Isso aí foi pelo fio ou foi pelo ar. Imagina que o dado foi uma longa distância e ele pode ter sido corrompido, eu não sei. Aí eu vou receber um dado D' e um EDC'. Eu não sei se isso é igual ao original. Eu sei que é o dado que eu recebi e eu só tenho ele para trabalhar. Então eles podem ser diferentes. Bom, eu tenho que avaliar. Se eu fizer um teste e for igual, não teve erro, eu vou mandar para a camada de cima, processar. Se teve um erro, eu já vou descartar esse pacote e acusar um erro para o meu protocolo TCP. Então eu não preciso gastar processamento com isso. Agora, como que eu vou fazer esse procedimento para determinar se houve um erro ou não? Algumas técnicas existem e a mais simples dela é a paridade. Então, a paridade é simplesmente eu pegar um conjunto binário, um determinado pacote que chegou na minha placa de rede, eu vou contar os números de bit 1. E aí eu vou falar, essa quantidade de bits aí é par? Por exemplo, eu contei 7 bits. 7 bits não é número par. Bom, então se não é um número par, eu posso colocar um bit número 1 e aí garantir que isso seja um número par. E eu contei o número de bits, deu 18. 18 já é um número par. Então eu não preciso colocar mais nada, coloco um 0 e aí eu tenho um jeito de verificar se um bit desse mudar, esse par e ímpar não vai ser mais igual. E aí eu sei que houve um erro. Só que eu não consigo saber aonde. Eu sei que algum bit mudou.
Então, se algum bit mudou, eu sei que teve erro. Agora, para detectar o erro e saber aonde que aconteceu esse erro, para saber qual é o bit que está errado, aí eu já tenho que fazer um algoritmo mais complexo, que é uma evolução da paridade, que é chamada a paridade bidimensional. Então, a paridade bidimensional, ela tem a vantagem de ser rápida no seu processamento. Isso é usado nas placas de rede atualmente, né? Então, você vai organizar os dados não como uma linha de bits. Você vai colocar eles na sua memória e tratar como se ele fosse uma matriz de bits. E vai fazer uma série de contas em termos de linha e de coluna, e olhar a paridade de cada linha e a paridade de cada coluna. Se você cruzar uma linha com uma coluna, você vai formar como se fosse uma cruzinha, né? Na figura aí nós temos embaixo à direita, que o número 0 aí, por exemplo, foi marcado com erro de paridade. E você sabe que se teve erro de paridade é porque o bit inverteu. Então, se era 0, para corrigir basta o bit e fica 1. Então, isso ajuda a corrigir pequenos erros que podem ocorrer na minha transmissão de dados, sem eu ter todo aquele trabalho do meu TCP com a minha máquina de estado para transmitir um dado novo. Então, isso tudo ajuda a melhorar a minha rede. Agora, a tecnologia foi evoluindo e eu posso usar também uma técnica chamada soma de verificação. Ao invés de fazer uma contagem de bits simples, eu vou agrupar os dados como números inteiros, considerar esses dados como números 16 bits e somar. Aí você fala para mim, poxa professor, mas eu estou transmitindo uma música. Música não é número, eu estou transmitindo uma foto. Gente, só que quando você olha para os bits, você não quer nem saber se isso é parte de uma foto, de uma música ou de um vídeo. É simplesmente bits. E você vai considerar eles como se fossem números. E vai fazer a conta que você precisa e depois vai passar o pacote para a camada de cima. A camada de cima que está preocupada se isso é música, vídeo, imagem. Na camada de enlace é tudo número binário e ponto. Então ele vai, por meio do complemento de dessa soma, fazer uma verificação, porque isso vai ser recalculado quando os bits forem recebidos. E se você verificar que o complemento de da soma tem todos os bits em 1, quer dizer que a soma bateu, a soma foi a mesma. Então, conclui-se que não teve nenhum erro. Agora, se qualquer um desses bits mudarem e você ficar somando, o valor da soma vai mudar bastante. E se você tiver um resultado inválido, ou seja, um 0 em qualquer dessas somas, você vai saber que o dado está inválido. Então isso foi uma evolução da técnica de paridade, mas ainda não era tão usado, porque a soma de verificação ela não tem assim um grande ganho de qualidade em relação ao que eu tinha antes. Mas a soma de verificação permitiu que a gente desenvolvesse a verificação CRC. Tá? Então a CRC é um algoritmo que fez muito sucesso, é usado aí numa pancada de transmissão de dados aí na eletrônica, na rede, né? E ela é baseada numa coisa que a gente chama código de verificação de redundância cíclica. Né? O nome é meio complicado, né? Em inglês quer dizer Cyclic Redundancy Check. O que é redundância cíclica? Né? Redundância cíclica é um nome de um procedimento matemático. Então, calcular a redundância cíclica significa fazer uma série de contas que tem esse nome. Né? O que é calcular uma multiplicação? É executar uma operação matemática que chama multiplicação. O que é calcular, por exemplo, uma derivada, uma integral? Coisas mais complicadas a gente às vezes não viu ainda. Como é que eu faço isso? Bom, aí você tem que conhecer o procedimento matemático e fazer a tal da derivada. Aqui, se você quiser calcular a redundância cíclica, você vai conhecer o procedimento matemático. Aqui a gente não vai entrar em detalhes, mas vamos dar uma olhada como é que isso aí funciona. Eu vou pegar uma parte dos dados e chamar essa parte dos dados de D.
Essa parte dos dados pode ser o pacote inteiro, pode ser meio pacote, isso aí vai depender do jeito que a placa de rede é feita. E nos dois lados eu vou fazer um gerador de padrão. E esse gerador de padrão, ele vai ser, obviamente, um padrão, vai ser conhecido. O fabricante definiu esse padrão. Então ele vai gerar a R bits para você fazer a sua conta, mais um bit a mais de reserva. E quando você pegar essa parcela de dados D, você vai pegar R bits adicionais e vai colocar isso na frente do seu dado. Então você vai ter um padrão que não é mais o dado original, é o seu dado original D com um certo número R de bits que vai ser dividido exatamente pelo padrão G que você criou. Como assim? Vamos entender. Eu tenho uma série de dados e essa quantidade de dados é, por exemplo, dividido por 10. E se eu fizer uma divisão por 10, eu sei que eu não vou ter número decimal, eu não vou ter resto, porque no número binário isso é um problema. Então eu vou escolher esses R bits de modo que ele seja 10, para minha divisão ser exata. Se eu tiver outro conjunto de bits diferente e ele pudesse ser dividido, sei lá, por 50, eu vou fazer o R de modo que ele seja divisível por 50 e não tenha resto. Aí eu vou pegar esse conjunto de bits e vou jogar em um polinômio. E vou fazer uma conta com esse polinômio e fazer como se fosse uma codificação do meu dado. E vou mandar isso pela minha placa de rede. Quando eu receber o meu dado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse processo ao contrário. Então é como se fosse fechar o ciclo, Então eu vou pegar esse polinômio, aplicar o inverso desse polinômio, obter o meu padrão R e vou verificar qual é o dado que eu tinha originalmente. E como eu sei qual é o gerador, eu vou simplesmente olhar, essa divisão é exata? Ah, não, essa divisão ela deu um problema, a divisão está dando vírgula, tem um número decimal. Então descarta o pacote que ele está errado, porque para o pacote estar correto, ele não pode ter divisão que tenha resto. Agora, se eu usar isso com aritmética de módulo 2, se eu usar isso com portas XOR, se eu pensar isso do ponto de vista de mapa de Carnot e circuitos digitais, o que eu vou observar? Que é muito mais trabalhoso fazer essa conta com uma calculadora do que colocar o hardware para fazer essa conta. O hardware, ele consegue fazer essa conta de maneira otimizada. Então, por que a redundância cíclica é tão enrolada? Ela é enrolada para nós que é seres humanos. A redundância cíclica ela foi pensada para ser fácil para o circuito digital fazer. Então a redundância cíclica ela é fácil para o circuito elétrico e ela é difícil para o ser humano. Então basicamente você vai ter um padrão de bits de uma forma matemática com exponenciais de base 2 que você resolve por deslocamento de bit, que é muito rápido, e com portas XOR, que também é uma porta lógica simples que o dado passa por ela muito rápido. Então a gente não vai ficar vendo os detalhes matemáticos, mas é muito interessante saber que a redundância cíclica ela não foi feita para você fazer na mão, nem você rodar ela em linguagem C. A redundância cíclica ela foi feita para ser rápida e eficiente dentro de um circuito digital. Então é muito interessante você pensar que certas operações matemáticas são mais adequadas para ser feitas em hardware do que pelo ser humano, não é verdade? Nós vamos na próxima aula falar agora de enlaces e protocolos de acesso múltiplo.